Olá, gente, tudo bom? Eu sou a professora Luísa Lopes e a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre análise sintática. Olha só, toda vez que vocês virem eu me identificando em todos os vídeos, vão se acostumando porque eu estou postando esses vídeos no YouTube. Então, vocês me conhecem, mas outras pessoas podem não me conhecer, então eu já estou aqui já me apresentando, tá bom? Olha só, eu fiz um vídeo adicional com bastante exemplos para a gente treinar nosso cérebro a identificar o que é cada termo desse que a gente falou na aula passada, tá bom? Os adjuntos adnominais e os predicativos do sujeito e do objeto. Olha só, gente, esses três termos, adjunto adnominal, predicativo do sujeito e predicativo do objeto, eles são compostos por adjetivos, ou termos adjetivos ou locuções adjetivas, certo? Por exemplo, se eu pegar essas duas palavras aqui, doente e doente, se eu pedir para vocês classificarem a morfologia delas, são adjetivos. Porém, esses adjetivos têm funções sintáticas diferentes. É por isso que a gente vai tratar aqui desses qualificadores, né? Quando é que esses adjetivos vão se apresentar como adjuntos adnominais, predicativos do sujeito ou predicativos do objeto, tá bom? Olha só esses exemplos que eu trouxe para vocês. O aluno doente chegou e o aluno chegou doente. Professor, essa oração é a mesma coisa. Gente, lógico que não. Há uma diferença de sentido de eu dizer que o aluno doente chegou e o aluno chegou doente, certo? Apesar desses dois termos serem adjetivos, repare se eu não estou falando de significados diferentes. Quando eu falo que o aluno doente chegou, eu estou dando a esse termo aqui, esse substantivo, uma característica a mais. Foi qualquer aluno? Não, foi aquele que está doente. Então, repare, esse termo aqui que vem junto desse substantivo, ele vem dar o quê? Uma informação adicional, ele vem enriquecer a minha oração. Com relação ao sentido, eu posso retirá-lo da oração, mas aí a minha oração já fica mais pobre de sentido. Se eu falo que o aluno chegou, eu estou querendo, na verdade, especificar esse aluno. Que aluno é? É o aluno do nono ano? É o aluno do primeiro ano? Né? É aquele aluno super inteligente? Não, é o aluno doente que chegou, tá bom? Então, repare, o termo que vem junto do substantivo para adicionar uma informação é o adjunto adnominal. Agora, repare essa outra oração. O aluno chegou doente. Eu estou caracterizando esse aluno. Eu não estou especificando esse aluno, eu estou caracterizando, certo? Eu estou dando uma característica. Esse termo doente, ele está no predicado e ele está caracterizando esse aluno. Esse termo aqui está especificando esse aluno. Vocês percebem a diferença entre caracterizar e especificar? Esse termo aqui, se eu tirar ele da oração, ela muda de sentido. Porém, esse termo aqui, se eu tirar da oração, ela não vai mudar de sentido. Porque, na verdade, eu coloquei esse termo aqui só para especificar e você entender de que aluno que eu estou falando. Já esse não. Eu estou querendo dizer a vocês que ele chegou com essa característica aqui doente. Certo? Pronto, então vamos lá. Eu fiz uma lista com vários predicativos do sujeito, que é para a gente treinar bastante. E a gente bater o olho e falar, opa, esse termo é um predicativo do sujeito, tá bom? Olha a primeira oração. Paulo saiu atrasado, tá? Eu tenho aqui um verbo intransitivo e tem um termo que está no predicado e está qualificando quem? O meu sujeito, Paulo. Paulo, atrasado. Predicativo do sujeito. João é esforçado. Eu tenho um verbo de ligação e tem um termo que está no predicado qualificando quem? Meu sujeito. Tá dando uma característica para João. João é esforçado, tá bom? Olha esse outro exemplo. Pablo é bastante gentil. Repare, eu tenho aqui um verbo de ligação, um adjunto adverbial de intensidade e tenho aqui, gente, um termo que está no predicado qualificando quem? Esse termo aqui, Pablo. Tá dando uma característica a ele, que vai ser o quê? O predicativo do sujeito, tá bom? Só dando uma revisada na aula de adjunto adverbial, lembra que os adjuntos adverbiais, eles vêm junto do verbo, do advérbio ou de um adjetivo para quê?
modificar a compreensão deles. Então, olha só esse bastante intensificando esse gentil. Pablo não é apenas gentil, ele é bastante, ele é muito gentil, tá bom? Só uma revisãozinha de junta adverbial. E tenho aqui outro exemplo. Ana está agradecida, verbo de ligação e um termo que está no predicado, dando uma característica ao meu sujeito. Então, gente, todos esses exemplos que eu coloquei são exemplos de predicativos do sujeito. Agora a gente vai ver os predicativos do objeto e recapitular qual a diferença entre predicativo do objeto e adjunto adnominal, tá bom? Os alunos consideram a prova fácil. Coloquei 2 orações. E os alunos resolveram uma questão fácil. Repare, lembram daquele macete que eu falei para vocês? Se a gente conseguir substituir o objeto por um pronome oblíquo, que é um pronome substantivo, e funcionar, vai ser o quê? Predicativo do objeto. Se a gente não conseguir substituir o nosso objeto por um pronome oblíquo, vai ser o quê? Adjunto adnominal. Quer ver? Os alunos consideraram a prova fácil. Então, eu posso dizer, os alunos consideraram-na fácil. Certo? Então, aqui o meu termo, né, qualificador, ele permanece na oração. Os alunos consideraram-na fácil. Predicativo do objeto. Agora, repare, os alunos resolveram-na fácil. Não faz sentido. Os alunos resolveram-na. Até aí tudo bem. Por quê? Porque esse termo ele vai sumir. É sinal, se ele some, que ele não é essencial, ele não está integrado nessa oração. Eu posso retirá-lo. Porém, se eu adiciono esse termo, eu vou enriquecer o sentido da minha oração. É essa a função do adjunto adnominal. Gente, mais uma oração aqui, mais 2 orações para a gente não deixar dúvida sobre o que é predicativo do objeto e o que é adjunto adnominal, tá bom? Olha só essa primeira oração. Busquei o caderno velho. Busquei-o velho não faz sentido. Eu posso até dizer busquei-o, mas esse termo vai sumir. Agora repara essa outra oração. Considero sua decisão acertada. Considero-na acertada. Então, aqui funcionou o pronome oblíquo. Então, ó, ok. Isso daqui vai ser o quê? Um predicativo do objeto. Esse termo tá o quê? Integrado nessa oração. E esse termo aqui é apenas um termo que está acessório nessa oração. Eu posso retirá-lo, né? Que não vai mudar a compreensão dessa oração. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido esse assunto. Eu vou deixar uma atividade no grupo para a gente reforçar, tá bom? E não ter mais dúvida sobre a diferença entre predicativo do objeto, adjunto adnominal e os predicativos do sujeito, que é muito fácil esse assunto, tá bom, gente? Um beijo, até a próxima aula.